vamos lá, então, hoje, fazer essa conversa aí, né? Eu já trouxe ali o primeiro slide da polêmica, né? Das várias formações de família aí, né? Esse slide vai mudando conforme os tempos, né? Houve uma época aí, há uns 10 anos atrás, que era aquele papai, mamãe, filhinho e filhinha, né? E aí, conforme vai passando os anos, a gente vai mudando os slides, né? Porque família pode ser todas essas formações aí, né? Qual é o objetivo dessa aula? A gente conversar, né, sobre a percepção do papel da família no desenvolvimento da sociedade e de nossa responsabilidade pessoal dentro desse grupo familiar. Mostrar a importância do núcleo familiar para o crescimento e desenvolvimento da sociedade. Demonstrar que viver bem em família é melhorar o relacionamento dentro de casa. Mostrar a importância de se iniciar a educação no lar desde a primeira infância. Não transferir essa responsabilidade para a escola. E mostrar que, embora nos firmemos em grupos familiares, a verdadeira família é a universal, né? Então, vamos lá. Família. Em algumas palavras, o que é família para você? Diga aí para mim. Espera aí, diz para mim, mas diz para todo mundo também, Maria Brígida. Oi, bom dia a todos. Para mim, bom dia é aquele núcleo familiar que a gente constrói com toda a fé de que vai dar certo. Com fé que vai dar certo. Vai dar certo e que vai ser para sempre. Certo. Eu quero ouvir desse casal aqui. O que é família para vocês? Quando a gente chega na aula 18, a gente já está num nível de intimidade, entendeu? Que a gente já não dá oportunidade, a gente obriga. Eu tenho duas concepções de família, na verdade. Eu acredito que a família tanto é o núcleo de nascimento, que a gente vem, né, sem escolher, entre aspas, a gente escolhe antes de vir, mas a gente só descobre isso depois, né, quando a gente detém esse conhecimento, como a gente está tendo aqui. E a família que a gente cria também, que a gente agrega, né, a família que a gente constrói, tanto quanto, por exemplo, a que eu construí com o Bartira, estamos construindo, e não só as que têm esse vínculo, né, de viver no nosso lar. Por exemplo, eu tenho amigos que eu considero como irmãos que não são de sangue, né, mas eu tenho mais intimidade, mais afinidade como irmãs que eu tenho. Então, acho que família é aquele pessoalzinho ali que a gente agrega para a gente, que a gente sabe que pode contar em qualquer hora. Quem mais? Eu fiz dois depoimentos coercitivos, mas agora pode ser espontâneo. Bom dia, gente. Para mim, a família sempre foi a base, o equilíbrio, o refúgio em todos os momentos, afeto em todos os sentidos. Quem mais? Bom dia a todos. Para mim, família nada mais é do que a relação, o laço de relação que se tem com as pessoas. Tanto é que nós temos um núcleo familiar onde nós nascemos, nós somos criados, mas tem também aqueles que se agregam, né? Como já foi até abordado aqui pelo nosso amigo. E, de forma universal, a família são todos nós. Na verdade, nós todos somos uma família. Estamos aqui para desenvolver e também auxiliar o desenvolvimento e crescimento das pessoas que estão ao nosso lado. É isso, gente. É tudo isso que vocês falaram, né? Tudo isso que vocês falaram, a gente já pode nem passar mais nenhum slide, porque já dá a aula toda, né? Porque Léo, por exemplo, trouxe, né, que nós temos algumas famílias, né? Tem uma aula que vocês vão chegar lá no ciclo 8, que eu tenho fé em Deus, que quando eu for fazer a aula do ciclo 9, igual eu fiz agora, eu vou encontrar vocês todos lá, que a gente fala sobre os tipos de família. Então, a gente tem a nossa família gerada, né? Tem a nossa família universal, tem a família agregada, né? Tem a família espiritual, tem vários tipos de família, né? Eu mesmo, mas eu e Luiz somos exemplos
práticos disso, porque nós somos cariocas e a gente chegou aqui, eu e ele só. Aliás, eu, ele, minha mãe e o cachorro. Eu estava contando isso para o pessoal agora, né? Quando ele casou, ele levou o pacote completo. A sogra e o cachorro junto. Mas a gente não conhecia ninguém aqui em Salvador, né? Então, hoje, depois de 23 anos, 2 filhos e tal, a gente tem uma família que hoje, para mim, tem muito mais proximidade do que a minha família de laços sanguíneos, né? Hoje é uma conversa que flui quando estão todas essas... Agora mesmo o Vinícius acabou de me dizer assim, eu tenho uma péssima notícia para você. Esse ano a gente não vai passar o Natal na sua casa, porque no Natal e no Ano Novo, a gente passa o Natal, o Ano Novo, durante o ano, né, nos encontros, em tudo. São com eles que eu vivo os momentos bons e os ruins também. É com eles que eu posso contar mais do que minha família, até pela distância física, né? Então, muitos momentos de agruras aqui foram essas pessoas, essa família que esteve ali presente comigo, né? Então, eu também tenho o mesmo sentimento de Léo, né? Eu também tenho um irmão no Rio, mas que ele não esteja ouvindo agora o YouTube, né, gente? Mas tem amigos aqui que são mais próximos meus, né, do coração e do físico, do que o meu irmão que está no Rio, né? Então, é o tipo de família que a gente vai trazendo para a gente. Queria também ampliar um pouco... Como é seu nome? O que a Ana Márcia falou. Ela falou, família é refúgio, família é segurança, é meu porto seguro. Mas tem família que não é, né? A dela é, a minha é, sei que de muitas pessoas é, mas tem família que não é assim, né? E como que a gente vai lidar com essa família? E por que eu fui inserida nessa família? Né? Será que o problema sou eu ou é a família? Será que quem é que está destoando de quê? Né? A gente vai conversar aí durante a aula sobre isso. Né? Eu acho que eu contei para vocês isso aqui numa aula, né, que eu fico fazendo essas perguntas, que foi justamente a aula de família. Tinha um casal sentado lá atrás, eu não contei essa história para vocês? E quando eu fiz essa pergunta no início da aula, aliás, não foi eu não, mentira, eu estava com o microfone, quem estava dando aula era a Tânia. E ela perguntou, o que é família para você? Né? Aí o rapaz falou assim, problema. E a moça que estava com ele, que eu acho que era esposa, né, falou assim, a pior coisa. E daí eles levantaram e foram embora. Eles não assistiram a aula. E até hoje eu não sei notícias desse casal, né? Mas o que e a Tânia ficou assim desconcertada, porque era ela que estava fazendo a aula. Os alunos ficaram todos mexidos, né? Nós monitores, né, ficamos mexidos. Mas aquilo me fez refletir muito para fazer essa aula também, né? Porque o que deve ser de tão pesado, de tão, né, ruim para aquele casal com a família deles. E por que eles estão inseridos nessa família? Né? Será que é a família que é ruim para eles ou será que são eles que são ruins para essa família? Né? O que tem de curto-circuito aí tão grave porque mexeu uma simples pergunta que estava rolando para a turma toda, causou algum desconforto tão grande ao ponto, né, de na aula 18, depois que a gente já está aqui numa caminhada, né, as duas pessoas levantaram e foram embora. Né? Então, família, quando a gente fala família, remete a amor, alegria, aconchego, porto seguro, né? É meu tudo, é onde eu posso tudo, né? É quem me sustenta, é quem me apoia, mas pode ser o contrário absoluto. Desse dia em diante eu fiquei pensando isso, né? Todas as aulas servem para a gente como exemplo, é por isso que a gente gosta de ouvir vocês. Porque a gente vai mudando, porque às vezes a gente está cristalizado ali num olhar, né? E não amplia esse olhar. Porque eu estou falando, tudo que a gente fala para vocês, né? Por isso a gente é chamado de facilitador. A gente está facilitando um tema, mas está facilitando um tema a partir do meu ponto de vista. Né? E eu vou enriquecendo o meu ponto de vista a partir do depoimento e da reflexão que vem de vocês. Né? Porque o ponto de vista é a vista de um ponto, e é o meu ponto.
né? Então, família é um tema muito complexo. Parece que é uma aula fácil de falar, mas não é não, né? Todo mundo tem um ponto, mesmo que a sua família seja refúgio, acolhimento, amor, sempre tem uma criatura, uma alma no meio daquela família, né, que destoa ali, né? Então, vamos lá. Pois é, ela está dizendo, se ele se permitisse ouvir a aula, né, será que ele não teria mudado o ponto de vista dele? Talvez, né? Mas ele não se permitiu e talvez não era o momento dele ainda de ouvir isso, né? Porque cada um também tem o seu momento. A gente não pode obrigar as pessoas, né, a ouvir o que a gente quer ou tentar mudar a pessoa naquele momento, né? Talvez ele tivesse refletido sobre, ou talvez ele tivesse ficado mais estressado e mais triste, né? Porque na maioria das vezes os depoimentos são bons, né? São pessoas que dão depoimento, eu passei por isso, por aquilo, a família foi importante nesse momento, né? Essas coisas. E como isso não é uma verdade, né? Não é a realidade que eles vivem, de repente teria chocado mais. Não sei, a gente nunca vai saber, porque eu não tive mais notícias desse casal. Depois, quando iniciou o novo semestre, eu fiquei olhando para ver se eles tinham se matriculado no ciclo 2, porque eu fiquei preocupada, né? Não, eles sumiram, eles foram embora da casa. Quer dizer, é isso que me preocupou muito e que me fez remexer em mim mesmo, né? O quanto isso causou naquele casal. Porque você faz quase 6 meses de estudo e, no final, uma pergunta te joga tudo por água abaixo, né? Então, o quanto que é uma questão bem delicada. Aliás, todas as questões que a gente fala aqui são delicadas, né? Quando a gente toca, a gente que está aqui na frente com o microfone, a gente não sabe aonde que está tocando em vocês, né? Às vezes a gente fala uma coisa assim boba, mas não sabe o quanto que está reverberando, né? Como diz o povo da psicologia, gerando um gatilho, tocando num complexo, né? Num problema daquela pessoa, certo? Então, ó, é uma organização de espíritos encarnados e desencarnados que, através da convivência, se responsabilizam a executar projetos comuns. Então, a gente se responsabiliza, né? Lembra lá do planejamento reencarnatório? Mas nem sempre a gente cumpre essa responsabilidade, né? Às vezes a gente faz mais, às vezes a gente faz menos, às vezes a gente não faz nada, né? Às vezes a gente passa e não faz nada do que planejou. Adenauer, lá no livro Paz no Dia a Dia, ele trouxe esse textozinho sobre família que eu achei importante colocar logo no início da aula. Ele diz assim, ó, sua família é um grupo de crescimento espiritual que você deve preservar, harmonizar e para a qual deve oferecer a sua paz. Pense sempre em transformar o ambiente familiar no melhor lugar do mundo, no qual você se sente muito bem. Por ser o lar que você mereceu, faça de tudo para que seu ambiente familiar seja o mais harmônico possível, evitando exigir dos outros o que você não deu, o que você deu, nem o que eles não possuem ainda para lhe dar. Comece a doar sua paz interior em casa, a fim de que seu lar seja o ambiente de melhor vibração, onde habitam espíritos do bem. Então, é fácil? Não, né? A gente sempre está sendo colocado à prova na nossa família originária, né? Quando a gente está lá com pai, mãe, estou falando da família padrão, né, gente? Pai, mãe, irmãos, né? Nossa família originária. A gente tem um irmão, às vezes a gente tem 5 irmãos, só se dá bem com um, né? Ou se dá bem com os 4, tem um que a gente não se bate, né? O que a Adenauer está falando ali? Que no máximo que a gente conseguir se esforçar para dar essa paz, dar esse bem, né? É fácil? Não, é difícil, ninguém disse que ia ser fácil, né? Mas também ter o cuidado de não exigir dos outros o que você não tem, né? Porque a gente aponta muito
né? Isso é de marido para mulher, de mulher para mulher, de mãe para filho, de pai para filho, de irmãos, né? A gente aponta muito, a gente se vitimiza muito, a gente bota os conflitos no ombro dos outros, mas e o que eu dou? Né? A gente não, nem sempre, na grande maioria das vezes, a gente cobra o que a gente não dá. E a gente diz que está dando. Não, eu sou uma pessoa compreensiva, eu nunca fiz isso com ele. Né? Talvez com ele não, mas e na rua, e no seu trabalho, em outros lugares. Porque o universo retribui o que a gente emana. E, às vezes, não é dentro só de casa. Né? E, às vezes, aquela pessoa é a que vai te fazer mudar alguma coisa. São as pessoas que cutucam a gente, que movem a gente na nossa transformação. Não são as que pensam igual a gente, né? Não são as que balançam a cabeça para tudo, a que concordam. É a que discorda. Né? Aonde está o desigual é o que te move. É o que te remexe. Então, eu acho esse textinho aí de Adenauer simples, mas muito importante. É a gente parar de cobrar e dar. Porque pode ser que uma primeira vez não funcione, uma segunda vez não funcione, uma terceira vez não funcione, e aí você fala, não, eu estou tentando ficar em paz, eu estou tentando harmonizar, eu estou tentando isso, mas fulano não adianta, com ele não gosta disso. Continue. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Vai chegar uma hora que essa pessoa vai entender a sua mudança com ele ou para com ela, e vai te responder na mesma frequência. Né? Não é fácil. Toda mudança é difícil. Todo começo é difícil. Para qualquer coisa. Nessa semana, meu filho começou num estágio e ele estava super nervoso. Aí, quando chegou na porta da empresa, ele mandou uma mensagem. Mãe, eu estou na porta, estou respirando até 10 para bater, porque eu estou nervoso. Eu estou todo suado, mãe, parece até que eu tomei banho, porque eu estou suando, acho que eu estou fedendo já, mãe, de tanto que eu estou suando. E agora? Porque estava nervoso e eu rindo em casa. Né? Falei, meu filho, calma, respira, bate na porta, se apresenta, diz, sou Pedro, né, e tal. Aí acabou a semana, foi a primeira semana. Aí ontem eu falei para ele, e aí, como é que foi? Já passou? Ele, mãe, você tinha razão, o começo é sempre ruim, mas agora eu já conheço todo mundo já me chama pelo nome, já estou almoçando com o pessoal, e não sei o quê, o pessoal é legal, não sei o quê. Então, o começo de tudo, para tudo, né? Qualquer coisa que a gente for fazer pela primeira vez, uma atitude com o outro é difícil. Né? Quando você está paquerando, vamos começar a família. Né? Quando o Léo... Quem foi que paquerou quem aí? Bartira que paquerou o Léo. Saidinha, hein, Bartira? É isso mesmo, eu gosto de mulher de atitude, Bartira. Muito bem. Ficou vermelha lá. Olha, gente, ela ficou parecendo um morango, toda vermelha. Mas, enfim, né? Quando Bartira pensou em paquerar Léo, ela ficou nervosa, o coração bateu na garganta, né? Tudo que a gente vai fazer pela primeira vez. E tomar uma atitude ou não tomar uma atitude com uma pessoa, né, na intenção de uma mudança, também é difícil. E quando a gente toma essa atitude e vê que nada mudou, vem o desânimo, a decepção. Poxa, eu me esforcei tanto e não adiantou nada. Fulano me tratou do mesmo jeito, continua a mesma coisa. E a gente desiste. E aí é que está o erro. Né? A gente tem que tentar todo dia, todo dia. Podem ter certeza que uma hora isso vai fazer efeito. Né? Qual é a hora? Não sei. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, um mês tentando, 6 meses tentando. Né? Agora, também a gente pode ter certeza de outra coisa. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Né? Isso minha avó falava para minha mãe falava para mim, eu falo para os meus filhos e estou aqui compartilhando com vocês. Ninguém muda ninguém. As pessoas só mudam quando querem mudar. Quando se sentem motivadas, né, movidas por alguma coisa para que elas mudem. E essa mudança pode ser a sua atitude.
quando você muda essa atitude a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, pode ser que seja na primeira vez, pode ser que seja na 10ª vez, né? Ela vai mudar porque ela quer, porque ela se sentiu impulsionada àquela mudança, né? Então, para mim, isso é a chave mestra do convívio em família, né? Com os filhos, com os cônjuges. Hoje eu tenho que beber muita água, viu, gente? Porque eu falei 2 horas, vou falar mais 2 horas aqui. E lá em cima não tem microfone, não. Lá em cima é no gogó. Então, esse texto de Adenauer me traz isso, né? Que você não cobre o que você não tem, e não é com aquela pessoa, é o que você não tem para o mundo, né? Eu sou super paciente com os meus filhos, mas eu não tenho paciência com ninguém. Eu só tenho paciência com eles. Por que eu tenho com eles? Porque são meus filhos. E ali tem o componente chamado amor, né? Então, o amor de mãe, estou dando um exemplo, me faz ser paciente com meus filhos. Mas eu não tenho paciência com o Idaí, eu não tenho paciência com o Idaílma, com o Jorge, com a Analice, não tenho paciência com ninguém, né? Então, eu não tenho a paciência. Então, eu não sou uma pessoa paciente. Isso não é parâmetro para eu dizer assim, não, eu sou paciente. Mas por que o meu filho me trata com tanta grosseria se eu tenho tanta paciência com ele? Né? Mas eu tenho com os outros? Não. Então, isso reverbera de volta para mim. Entende isso? Que não é só dentro da casinha que a gente vive, é o que a gente dá para o mundo, né? O primeiro núcleo de adaptação, de convivência, de sociabilidade que a gente tem é a família. É dali que parte, né? Até a escola vem depois, né? Quando a gente nasce, renasce, né? Reencarna. O primeiro núcleo de convivência que você vai ter é a família. A escola vem depois, né? Fala, Everton. Não, era justamente isso que eu ia fazer, pontuar. Na verdade, eu ia pontuar. Porque a gente, espiritualmente, a gente escolhe a família que a gente quer nascer. Não é assim? Então, a partir dali é que a gente vai ter o primeiro aprendizado familiar, né, de relação, de amor, carinho, afeto e etc. Então, a gente tem que aprender naquele momento. Quando a gente casa, quando a gente adquire outra família, a gente vai construir, né, baseado naquilo que a gente teve de aprendizado, no primeiro aprendizado, e que a gente vai buscar reverberar na nossa relação, no nosso casamento, para os nossos filhos. Era só esse comentário que eu queria fazer, então, porque, na verdade, é isso, é importante. O amor que a gente tem, a boa relação que a gente tem na família que nós escolhemos espiritualmente participar, isso vai reverberar na família seguinte que a gente vai também construir. Não é? Obrigado. E agora eu entendi o que você falou, concordo com o que você falou em tudo. Só vou fazer agora o advogado do diabo, tá? E se eu não recebi o amor, como eu falei para ela, eu vou reverberar o que para frente? Né? E se eu não vim de uma família padrão, né? Que a gente chama aí, né? Não interessa se é de hétero, não, não é disso que eu estou falando, não, viu, gente? Pode ser uma família homo também, tá? Homoafetiva, mas eu digo de uma família, né? Com pessoas, meus tutores dentro de casa, pai, mãe, ou 2 mães, ou 2 pais, não interessa, avós, né? Padrinhos. E se, por exemplo, vamos criar aqui uma história, eu sou fruto de um relacionamento que não aconteceu, foi só uma relação sexual, e a minha mãe me doou, ou me abandonou, e eu já nasci, quando eu tomei ciência de que eu era espírito, lá com, sei lá, na primeira infância, eu estava no orfanato. Se eu sou filha de uma moradora de rua, né, que eu nasci na rua. Ontem mesmo eu passei perto da minha casa, aquela coisa que me corta o coração, né? Uma jovem, eu acho que no máximo uns 22 anos que ela tinha, com 2 crianças, uma de 1 ano e pouco e a outra de colo. Quer dizer, é uma família que está no meio da rua, né? Então, e se eu venho dessa família? Eu
reverbera o que para frente? Né? É para a gente pensar também. Né? Eu nasci em um orfanato, eu não sei quem é minha mãe, não sei quem é meu pai biológico, né? Mas eu posso sim ter esse amor. O amor eu posso sim ter. Né? Eu posso ter o amor das minhas cuidadoras, das pessoas que trabalham naquele orfanato. Né? E como o início da nossa conversa aqui com o que Léo trouxe, essa é a minha família, essa é a minha referência. Né? Aquelas pessoas que me cuidaram, que me criaram, que me ensinaram, né, valores. Né? E aí eu posso reverberar para frente. Mas eu também posso ser uma pessoa revoltada. Porque por mais amor que eu tenha recebido naquele orfanato, eu sou revoltada aqui. Por que aconteceu isso comigo? Por que eu não sei quem é meu pai, quem é minha mãe? Então, as possibilidades são infinitas. Tanto dentro do que é família, né? Tanto dentro do que o sentimento que traz essa família. Né? Sempre o universo, o Criador, Deus, como vocês queiram falar, vai trazer para a gente o amor, sempre. Mesmo que eu tenha nascido na rua, mesmo que eu tenha sido entregue num orfanato, sempre vai ter o componente amor. Né? Mas o que eu vou fazer com isso é meu, é do espírito. Assim como eu posso ter nascido numa família papai, mamãe, filhinho, irmãozinho, e ser uma pessoa revoltada. E não, quando formar uma família, não seguir o exemplo dos meus pais, ser o oposto completo. E a gente tem conhecimento disso. Né? Que as pessoas dizem assim, não é possível, fulano foi criado dentro de uma família com tanto amor, com tanto carinho, né? E fez isso, fez aquilo. Então, é tudo muito variável. Né? Por isso não existe esse padrão. Existe a gente saber como vai se comportar. Né? Tentar, como está dizendo ali no texto, dar sempre o seu melhor. Né? Mas, às vezes, a gente não consegue. Às vezes, a gente se revolta com algumas coisas, não tem paciência, são as coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Né? E a gente chega em casa e a gente despeja onde? Na família. Né? A gente faz cara de paisagem o dia inteiro no trabalho. Né? Está irritado, ou está triste, ou está até com um problema dentro de casa, mas quando chega no trabalho a gente muda. Né? Estava falando agora na aula do ciclo 9 que eu estava num lugar e tinha um casal discutindo do meu lado, assim, um pouquinho distante, mas discutindo feio mesmo, né? Aí o telefone dele tocou. Aí eu, uma fofoqueira, acho que era o patrão, né? Aí ele atendeu. Oi, seu fulano. Não, tudo bem, tá certo. Viu? Eu faço sim amanhã. Não, trabalho nenhum, com todo prazer. Tá certo, tá bom final de semana. Ah, sim, muita paz, não sei o quê, para o senhor, para a sua família, tá bom. Não me incomodou não, fique à vontade, não sei o quê, não sei o quê. Desligou. Pois é, porque... Quer dizer, a gente tem esse personagem, né? A gente tem essa persona. E se a gente tem o poder de fazer isso tão facilmente com um patrão ou com uma pessoa que a gente encontra, né? Por que a gente não tem esse poder de fazer dentro de casa? Por que a gente não pode fazer o contrário? Se estressou o dia inteiro na rua, no trabalho, está com problema, pegou um trânsito do cão, mas você chega em casa, o seu marido, a sua mulher, os seus irmãos, os seus filhos, não tem nada a ver com isso. Né? Mas a gente se segura o dia inteiro naquela pose do personagem educado, e quando chega em casa a gente arranca a máscara, joga no chão e sai soltando os bichos, as patas para todo mundo de dentro de casa. Porque a gente está embasado pelo quê? Pelo amor. Né? Bartira me ama. Eu posso chegar irritado, bater a porta. Né? Léo ama a Bartira, então Bartira pode também. Mas não deve, né? Não deve, porque se eu quero que aquele cara, aquela moça, aquele meu filho seja o meu porto seguro, seja o meu aconchego, seja o meu acolhimento, eu também tenho que ser para eles. Né? Mas é na família que a gente descortina os personagens, infelizmente. Né? Essa aula é um convite também a gente começar a perceber isso. O que eu estou dando para a minha família? O meu melhor ou o meu pior?
Porque chega um momento da nossa vida que, às vezes, a gente está com tantas preocupações, com tantas atribulações, que a gente dá o pior para dentro de casa. A gente dá o pior para a nossa família. E não é o lugar para dar o pior. É o lugar para se reenergizar, para se reestruturar, para se reorganizar. Né? É a nossa usina de amor. Né? A família tem que ser isso, uma usina de amor. Pode não ser a nossa família consanguínea, mas a família que a gente se sente dentro. Um amigo, um círculo de amizade, né? Mas, na maioria das vezes, a gente não faz isso, infelizmente. Fale. É só para completar. Alô? Está baixo? Não, estou ouvindo. É só para completar o que você acabou de falar. Às vezes, não é só na família, né, que a gente chega estressado e despacha os problemas. Às vezes, na rua mesmo, ou no trabalho, às vezes a gente chega, os colegas mal dão bom dia. Hoje está ótimo. No outro dia está péssimo, dá bom dia, acaba brigando, despachando, né, os problemas. Então, assim, a gente tem que evitar isso, porque é um dia que a gente faz isso com a pessoa e acaba uma amizade da vida toda. Eu estou falando isso, mas a gente também, às vezes, faz o contrário, leva o problema da família para o trabalho, né? A gente se estressou em casa e, quando chega no trabalho, solta os bichos em quem não tem nada a ver com isso, né? Mas o principal disso é a gente entender que o principal núcleo, o primeiro da nossa vida, quando a gente reencarna, o nosso primeiro núcleo de aprendizado é a família. Não importa aonde você reencarnou, na família padrão, no orfanato, na rua, mas você tem uma família que é formada pelo sentimento, né? Então, se eu não sei transitar, né, com amor, com harmonia, com paz, dentro desse primeiro núcleo, eu já comecei errado, já comecei perdendo para os outros. Né? Quando eu chegar na escola, quando eu chegar no meu primeiro estágio, no meu primeiro emprego, no meu primeiro relacionamento, né, amoroso, no meu primeiro relacionamento de amizade, o negócio já vai estar meio torto. Porque eu já comecei perdendo, já comecei 10 casas para trás. Né? Então, se a gente tem esse primeiro núcleo para exercer isso dessa forma. Por isso que a gente está ali, todo mundo amarradinho pelos laços de amor. Né? Porque vão ter desavenças, a gente vai estar reencarnado com pessoas que não são tão afins, né? E isso é proposital para que aconteça. Né? Mas se a gente não tiver essa consciência, aí vai desgringolar o negócio. Vamos lá. Casa ou lar? O lar é a sintonia psíquica e espiritual entre os membros que o constituem. É um campo vibracional mantido pelas mentes e o coração que constroem. E a casa é o ambiente físico, que abriga a família. Né? Então, o exemplo que eu dei anteriormente. Quem mora na rua, nasceu na rua, mora na rua, não tem uma casa, mas pode ter um lar. Né? Ele pode dormir ao relento, mas ele pode dizer assim, eu tenho um lar. Porque ele pode estar, mesmo numa situação de rua, ele pode estar envolto ali, né, pelos sentimentos que unem aquelas pessoas. Pode ser o contrário? Pode. Né? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é a diferença exatamente do que é casa e do que é lar. Porque tem gente que tem uma mansão, uma casa linda, maravilhosa, cheia de não sei quantas suítes, quartos, piscinas e não sei o quê, e não tem um lar. Certo? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo está dito, após 2 espécies de família, as pelos laços espirituais e as pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. Né? Então, a família que perpetua, que passa, que, às vezes, na aula de reencarnação, eu me lembro que vocês perguntaram muito assim, eu posso reencarnar várias vezes do lado da mesma pessoa? Né? Eu quero reencarnar de novo com o meu filho, mesmo que em papéis diferentes, que a gente não seja mãe e filho, né? Mas eu queria reencarnar? Pode. Se você tiver com esses laços aí, da sua família espiritual, porque a família corporal se dissolve, né?
Tem uma frase que diz que Deus não separa as pessoas que se amam. Se é amor, se tem essa energia espiritual forte, sim, vocês vão se encontrar em várias encarnações seguidas, em papéis diferentes, né? Mas não necessariamente a mesma família. Eu posso ter 5 filhos e numa próxima encarnação encontrar só um. Aquele que tinha maior afinidade comigo, maior laço de amor comigo, de harmonia, de paz, de tudo isso, né? Vocês estão me olhando com uma cara triste. A família é, pois, um grupo que caminha, oferecendo mútuo amparo, revezando-se aqui na terra e no além, uns na carne e outros no espírito. Né? Então, aquela mãe, por exemplo, minha mãe já desencarnou. Eu acho que hoje ela já tem consciência de que ela não é mais minha mãe. Né? Porque quando ela reencarnar de novo, quando eu desencarnar e reencarnar de novo, provavelmente a gente não vai ser mais mãe e filha. Então, esse papel carnal acabou. Mas se tinha essa união espiritual, essa energia, né, que unia eu a ela, com certeza a gente vai se encontrar. E com certeza ela é um espírito que vibra positivamente por mim lá na dimensão espiritual. Mesmo tendo a consciência de que ela não é mais minha mãe. Mas é um espírito que tem uma afinidade por mim, que me quer bem, que me ama. Entendem isso? Qual é a diferença? É a gente que fica aqui, né, na matéria, continua falando minha mãe. Eu falo isso o tempo todo, mas eu sei que ela não é mais a minha mãe. E que a gente, quando se encontrar, a gente não vai estar, muito provavelmente, mais nesse papel. Se a gente se encontrar. Né? Eu digo que do outro lado do espelho é que a gente sabe. Né? Porque o que a gente está vendo aqui agora é o reflexo do que eu sou. Né? Do meu personagem, Alessandra. Mas o espírito que eu sou é do outro lado do espelho. Né? Então, a gente não sabe se a gente vai encontrar novamente essas pessoas, mas a gente sabe que se a gente é ligado verdadeiramente pelo amor a essas pessoas, são espíritos que estão do outro lado, né? Como diz ali, além, né? Além do corpo, vibrando por nós. São espíritos que querem bem a gente do outro lado. Certo? Vocês estão tão quietinhos. Oh, glória a Deus. Dona Luísa acordou. Não, só uma dúvida agora que você me botou na minha cabeça. Por exemplo, que você diz assim, minha mãe não lembra mais de mim. Não, ela lembra de mim, me ama, vibra por mim. Ela sabe que ela não é mais minha mãe. Mas, por exemplo, quando ela já reencarnou, aí se você reencarnar, você não encontra mais ela lá no mundo espiritual? Talvez sim, talvez não. Depende, né? Depende do estado que eu desencarnar. Eu espero encontrar uma galera boa, né? Mas vai que eu chego lá e dou de cara com capeta. Não sei. Mas qual é esse tempo do desencarnar para que essa última família, né? Tipo, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, né? Que é esse núcleo familiar. Qual o tempo que outro dia eu ouvi a Adenal falando que essa última família, né? É o que determina, é o que dá para se rever, né, e tal. Qual é esse tempo? Porque agora você me deixou mal. Não tem tempo, dona Luísa, não tem um tempo certo, né? Eu posso desencarnar hoje e, sei lá, hoje mesmo eu ser atendida e ser levada e encontrar minha mãe. Eu posso desencarnar hoje e só daqui a 10 anos eu encontrar, se ela estiver ainda desencarnada. Porque pode ser que quando eu desencarnar, ela já esteja reencarnada. Então, esse encontro e esse tempo não tem fórmula, não tem validade, não tem nada. Depende do grau evolutivo de cada um. Né? Eu não sei se vocês... Eu sempre uso como referência, porque é uma coisa que todo mundo já leu e já viu, que é Nosso Lar. Né? Tanto o filme quanto o livro. A mãe de André Luiz já tinha desencarnado há muito tempo e ajudou no desencarne dele. Né? Na hora que ele estava desencarnando, ela estava lá presente, ajudando na vibração e tudo. Mas ela não pôde encontrar com ele. Né? Ele ficou lá 7 anos lá no umbral e ela não teve acesso a ele, porque ela já estava numa camada dimensional espiritual muito mais
alta, ela não teve a capacidade, a permissão de ir lá. E mesmo quando ele foi resgatado e foi para nosso lar, ela ainda demorou um tempo para poder chegar perto dele e ele poder ter ascensão a ela. Então, é um exemplo que eu gosto de dar, porque a gente, acho que é um livro que quase todo mundo já leu ou viu o filme, né? Então, não tem essa fórmula, a gente não tem como saber, só quando chegar do outro lado mesmo que vai descobrir. Mas isso é uma judiação. Judiação, né? Poxa, quer dizer que eu tenho uma irmã minha, que era mesmo que uma mãe, tem 2 anos que desencarnou. Eu faço 70 anos domingo. Eu sei que eu não tenho muitos anos de vida mais, né? Porque eu já estou mais, como diz Adenal, a gente está mais para lá. Já está desencarnando do que encarnando, né? E aí eu vou, né? Eu já perdi o meu aqui, já me ensinou a não ter mais medo de morrer, né? De desencarnar. E aí eu não encontro mais as minhas irmãs? Pode encontrar no mesmo dia até do seu desencarne. Eu estou dizendo que a gente não... Não, eu disse... Mas você não dá essa certeza? Não sou Jesus nem Deus. Vibre positivamente, né? E se ela já tiver reencarnado? A senhora já pensou que ela pode ter reencarnado já? Mas com 2 anos, 3 anos... Sei lá o grau de evolutivo dela, né? Eu não sei. Justo. Não é justo? Não. A senhora pode orar, pode conversar com a espiritualidade, com ela, né? Porque se ela estiver ainda desencarnada, a senhora tem como encontrá-la em sonhos, em desdobramentos, né? E essa fórmula, infelizmente, eu queria muito te dar uma outra notícia, mas eu não tenho, só tenho essa. Vamos lá. Léo, ia falar? Fala, Léo. Olha, uma dúvida que eu tenho, que acho que se relaciona um pouco com a questão daquele planejamento familiar, né? É uma aula que a gente ainda vai fazer, né, na verdade? Planejamento familiar? Não, a gente já... reencarnatório, desculpa. Já foi, Mas é porque não ficou claro para mim, na verdade. Sobre o planejamento reencarnatório, quando envolve família, né? Como é que se dá isso? Por exemplo, a gente também consegue planejar voltar para aquela família, estar com aquela pessoa, né? E assim, as misturas que acontecem, né? Por exemplo, eu e Bartira, nós temos uma filha. Será que ela veio para ter uma história comigo ou com Bartira? E se de repente essa história começa a ser com ela? E como é que funciona isso? Existe alguma explicação para isso? As misturas que acontecem, os encontros que acontecem na vida, a gente planeja antes? Enfim, é meio confuso. Tá rolando um ciúme aí. Então, Léo, a gente encontra as pessoas no nosso planejamento reencarnatório, né, não familiar, mas nosso planejamento reencarnatório, a gente vai encontrar as pessoas ou por esse laço muito forte de amor, que vocês vão estar juntos de novo, ou pela necessidade de encontrar aquela pessoa. Às vezes você vai estar na mesma família que aquela pessoa, não pelo laço de amor. O laço de amor vai estar ali amarrando vocês, né? Por exemplo, você reencarnou irmão de uma pessoa. Então, vocês, teoricamente, estão enlaçados pelo mesmo laço de amor, né? Mas vocês podem ter uma diferença muito grande, né? E a necessidade que vocês reencarnem como irmão justamente. De repente, essa pessoa foi seu amigo, seu inimigo, na verdade, né? E você não tinha nenhum laço sanguíneo. Mas ficou uma questão muito ruim ali. Vocês reencarnam irmãos de sangue, consanguíneo, que é para poder ver se ajusta esse negócio. Entendeu? E, por exemplo, vocês têm uma filhinha, né? A filhinha, a história dela é com você ou com a Bartira, ou com os dois, também não sei. Por exemplo, eu vou contar a minha história, né? Eu sou filha de pais separados desde os 4 anos. Quando eu tinha 4 anos, meus pais se separaram. Então, eu não tenho dúvida de que a minha história era com a minha mãe. Porque eu vivi com a minha mãe até o dia que ela desencarnou. Eu acabei de falar, eu casei e trouxe a minha mãe para o meu casamento. Porque, geralmente, quando a gente casa, a gente sai de casa, né? E os pais ficam. Mas como era a minha vida, era eu e minha mãe, sozinha dentro de casa, eu brinquei, mas é uma verdade, né? Eu falei por isso, quer casar, beleza, mas tem que levar a sogra, né? Se não levar a sogra, não tem casamento. Então, eu não tenho dúvida, né? Minha mãe morreu, eu tinha 37 anos, então foram 37 anos
que eu convivi com aquele espírito ininterruptamente, né? Porque ela se separou e eu fiquei com ela. Eu podia ter ficado com meu pai, mas eu fiquei com ela. Eu me casei e ela veio junto. A gente só se separou pelo desencarne. Então, no meu caso, eu tenho certeza de que a minha história era com a minha mãe. Amo meu pai, ele está vivo até hoje, né? Mora no Rio. Mas a minha história de vida, esse laço, era mais com a minha mãe do que com meu pai. Não que eu não ame ele, nem que ele não me ame, mas, entende? O aperto do laço era maior com ela. Então, isso, sua filha ainda é muito pequenininha, vocês vão ter essa resposta lá para frente. Como pode ser com os dois, não é? Não estou dizendo que é separação não, viu, gente? Pelo amor de Jesus, né? Mas, às vezes, a gente tem, né, o pai até 60, 70 anos, mas quando chega lá na frente, você sabe qual é o grau maior, com quem você tem mais afinidade, né? Com quem você se relaciona melhor, se com o pai ou com a mãe. O amor é para os dois, mas a gente tem, né? Meus filhos vivem perguntando, mãe, pode falar, mãe, eu sou o preferido, né? O mais velho sempre fala assim, Miguel não está aqui não, pode dizer, eu sou o preferido. Eu falo, não sei se você está com um gravador aí para gravar, né? Aí eu digo, não tem preferido, não tem. No coração da mãe, realmente não tem o preferido, né? Mas a gente, que é mãe, sabe que tem um que tem mais afinidade, né? Que vem desses laços de amor. Diga, Bartira. Mas, Alê, às vezes, quando a gente não se dá bem com o pai e se dá muito bem com a mãe, será que nossa história não é justamente com o pai, porque a gente precisou resgatar alguma coisa e com a mãe está tudo certo? O aprendizado é com o pai. O aprendizado seu é com o seu pai, mas o seu laço de amor é maior com a mãe, né? Então, de qualquer forma, veio no lugar certo porque precisava de ambos, né? Então, os dois têm sua contribuição. Exatamente. Aí, por exemplo, voltando para a minha história. Meu pai, quando eu tinha 7 anos, ele casou de novo, né? E ficou casado por 42 anos. A minha madrasta faleceu no Covid, né? Pegou Covid e desencarnou. Se não tivesse desencarnado, com certeza eles ainda estariam casados, né? Por 45 anos, porque já tem 3 anos, né? Então, de novo, a história da vida dele não era com a minha mãe. Se ele ficou casado com a minha mãe 4 anos e com a outra ele ficou casado 42 anos. O meu irmão, que eu tenho um irmão fruto desse casamento, tem 37 anos, eu acho, 36 anos. A história dele também é com meu pai, diferente da minha. Porque o que aconteceu agora? A mãe dele morreu. E ele está seguindo com meu pai, os dois sozinhos. Porque ele também se separou durante o Covid, né? Então, ele também ficou solitário pela separação e meu pai ficou solitário pela viuvez. Então, conforme a vida vai caminhando, a gente vai conseguindo desenhar ela, entender isso. Entendeu, Léo? A gente vai conseguindo entender isso. Quem são as pessoas mais próximas, né? O que eu aprendi com aquela pessoa? Então, com meu pai, Bartira, eu tenho um aprendizado gigante, né? Eu tenho ainda esse aprendizado diariamente. Mas com a minha mãe, eu tenho certeza que era o laço de amor. Com ela eu aprendi muitas coisas, né? A minha formação como pessoa veio dela, porque foi ela que teve os 37 anos junto comigo, entende? Mas o meu pai me traz outro tipo de aprendizado, né? Então, conforme a gente vai vivendo, viu, Léo? Você é muito jovem. Conforme a gente vai vivendo, é que a gente vai conseguindo entender esse caminho e desenhar, né, qual é a nossa história desse personagem Léo hoje, né? Porque a sua história é muito maior que essa, certo? Então, vamos lá, ó. Minha família, a espiritual, a original e a carnal, e a gerada, certo? Encarnados e desencarnados ligados por laços de afetividade. Então, eu tenho a minha família espiritual, né, que são as pessoas tanto encarnadas quanto desencarnadas, que se assemelham a mim, que têm uma afinidade amorosa comigo, encarnados e desencarnados. Encarnados são esses amigos que a gente falou, né, que eu dei o meu exemplo também, que eu considero minha família, que hoje eles estão meus amigos, mas eles podem ter sido meus irmãos sanguíneos anteriormente, e hoje a gente se encontra como amigos,
né? Mas também tenho a família espiritual desencarnada, que foi o exemplo que eu dei. Minha mãe hoje é da minha família espiritual desencarnada, certo? E a gente tem a família original, que foi da onde a gente veio, né? E temos a família gerada, que é a que eu vou, como disse Everton, daqui para frente reverberar. Isso que eu aprendi, ou eu posso mudar a minha história. Né? Se eu vim de um lar conflituoso, briguento, estressante, onde eu não recebi nenhum amor, eu posso virar essa história e fazer uma família completamente diferente. Justamente porque eu não recebi esse amor, eu quero fazer uma família agora onde eu vou dar todo esse amor para o meu filho. E isso também é um perigo. É uma faca de dois gumes, porque às vezes a gente não recebeu e a gente dá em excesso. Né? Na próxima geração, a gente dá em excesso para os filhos, né? Vem daquele simples que a gente diz assim, eu passei muita necessidade, então meu filho não vai passar. Eu estudei em escola pública, meu filho vai estudar em escola particular. Eu não ganhava brinquedo, meu filho vai ganhar um mundo de brinquedo. Né? Então, o amor vem disso também. Às vezes a gente não recebeu e vira a chave e faz uma outra família, né, a minha família, com tudo que eu não tive, mas eu acabo estragando, né, porque é sempre o caminho do meio. Então, tudo tem os dois lados da moeda. Né? O equilíbrio é que mantém isso tudo. Equilibrar. Então, a família dos meus pais é a original. Da onde vem? Isso é tudo teoricamente, viu, gente? Como eu falei, tudo é possível de acontecer, mas teoricamente, da onde vêm os meus valores, as minhas filosofias e as minhas ideologias. E na minha família eu vou formar novos valores, nova filosofia e novas ideologias. Até porque a gente tem que contextualizar e contemporizar também, né? Porque o que meu pai, minha mãe, meus avós me ensinaram, muitas coisas hoje não são mais aproveitadas, não são mais proveitosas. Né? De cultura, de valores, de julgamentos, de tudo isso, que a gente sabe que a sociedade, né? A gente falou sobre sociedade aqui em várias aulas, né? A mudança disso tudo. Então, nem tudo... O que eu levo do que os meus pais, os meus avós me ensinaram? O bom caráter, a honestidade, né? Ser amoroso com as pessoas, né? Ser acolhedor, ser caritativo, ser uma pessoa boa. Mas falando de cultura, né? De filosofia, de valores, isso pode mudar, né? Porque isso envolve toda uma crença aí de uma sociedade, né? Ou, por exemplo, eu posso ter nascido lá na Europa, na Índia, vamos dizer, né? Eu nasci na Índia, na China, que são culturas completamente diferentes, mas eu vim morar no Brasil e formei minha família aqui. Completamente diferente. Então, o que eu vou trazer de lá para cá é isso, é o amor, a honestidade, todos esses valores que são padrões, vamos dizer assim, em qualquer cultura, né? Em qualquer lugar do mundo. Mas o que é pertinente à cultura em si, a gente pode ir mudando, certo? Outro trechinho lá de Adenauer. Sua família originária merece sua atenção à medida que você dispõe de tempo para oferecer a paz, não lhe sendo mais fator de preocupação, ou dela dependa de qualquer campo da vida. Seja um pacificador familiar, evitando qualquer tipo de acusação a este ou aquele membro, mesmo que você tenha razão. Seu posicionamento em família, quando da existência das desavenças, deverá ser o de alguém que não advoga em causa própria, nem polariza discussões, optando por levar a todos a voz da paz e da harmonia, a fim de que todos sejam beneficiados. Então, é o que a gente falou aqui, discutiu um pouquinho sobre isso, né? Eu não sou o dono da verdade, eu não posso acusar ninguém, porque somos todos espíritos em evolução. Eu acerto numa coisa, mas erro em outra. Aquilo que o meu irmão é muito bom, ele é muito generoso, né? Mas é muito fofoqueiro, né? Eu não sou fofoqueira, mas eu sou super egoísta. Então, cada um tem
as suas virtudes e cada um tem as suas não virtudes, né? Então, quando a gente acusa, a gente está se colocando no patamar de eu sou o espírito evoluído. Né? Agora mesmo eu estava dando aula lá no ciclo 9, falando isso, sobre as religiões. A gente não pode falar que o espiritismo é a melhor religião do mundo. Quem disse? Né? É a que fala a minha verdade hoje, é a que eu acredito, né? A que eu estou aqui com o microfone na mão falando para vocês, é a que eu falo para os meus filhos, é a que eu falo para as pessoas. Não significa que é a melhor do mundo e nem que é a verdade absoluta. Né? A verdade vai de cada um. E é assim que a gente deve agir dentro da nossa família também. As dimensões da vida nos papéis desempenhados na família. Então, ó, a filial, a maternal, a paternal e os outros familiares. Então, dentro dessas dimensões, nós temos papéis pré-definidos, mas eles também podem ser mudados, né? Então, ó, qual é o papel do pai, do paternal, né? Limite, lucidez e segurança. Ah, Alessandra, mas e uma família homoafetiva que é formada por 2 mulheres? Como é que fica esse papel? O que vocês acham? Exatamente, continua. O paternal, o maternal, o filial e de outros familiares não vem do gênero, certo? Não é porque eu sou homem ou mulher, não. É porque eu tenho... Pode ser que um pai tenha um maternal, um pai homem, né? Do gênero masculino, tenha um maternal muito mais aflorado do que a própria mãe. Assim como pode uma mãe ter o paternal muito mais exacerbado do que o pai, né? Lá em casa, por exemplo, é o contrário. Eu é que boto os limites, né? Aquilo ali, ó, o limite, a segurança, a lucidez, o não vem de mim, porque o Luiz deixa tudo, né? É o maternal, né? Então isso não significa, então problema nenhum de ter uma família com 2 mulheres, com 2 homens, de ser os avós, né? De ser os tios, de ser um orfanato. Problema nenhum, porque sempre vai ter essas pessoas que vão exercer essas dimensões, a paternal, a maternal e a filial. Certo? Então, na maternal, sentimentalidade, proteção, percepção. Na filial, respeito, cooperação e responsabilidade. E os outros familiares, apoio e compreensão. Né? Então, isso aí é uma regrinha, mas que não é uma regra absoluta. E também que não é ligada a gênero de masculino ou feminino. Essas dimensões podem rodar dentro dos membros da família. Certo? Até a filial. Por exemplo, já que eu estou contando a minha vida, porque é a minha que eu tenho que usar de exemplo, né, gente? Não vou usar de vocês, porque eu não conheço a vida de vocês. Chega um momento, e eu acho que algumas pessoas já devem ter passado por isso, que os pais viram filhos, né? Então, minha mãe, quando desencarnou, que já estava bem doente, ela estava no papel de filial. E eu da maternagem. E do paternal também. Eu estava exercendo os 2 papéis, mas nenhum de filha. E a filha era ela, nesse momento. Então, conforme a gente vai amadurecendo e passando o tempo dentro dessa família, essas dimensões a gente pode exercer 1, 2, mudar de lugar, né, mudar de momento. O importante é que todas essas dimensões existem dentro da família. Não importa qual é a formatação que seja a sua família. Essas dimensões sempre têm que estar presentes. Porque se uma dessas dimensões não está presente, a família sucumbe. Né? Então, ou seja, aquilo que eu acabei de falar da proteção, quando você dá um excesso de proteção, um excesso de amor, só o maternal está presente ali. Não existe o paternal. Então, alguma coisa vai sucumbir para esses filhos. Entende? Se o pai e a mãe são só maternais, não tem o paternal aí, os filhos vão sucumbir, porque vai ter proteção, vai ter aconchego, vai ter isso tudo. Mas cadê o limite? Cadê a segurança? Né? Então, isso é importante que aconteça todos esses papéis aí. A família na visão espírita.
o que é importante nessa família? Se é papai e mamãe, se é mamãe e mamãe, se é papai e papai? Não. O importante é que tenha a transmissão de cultura e valores, a socialização e educação e a sustentação do equilíbrio em sociedade. Certo? Uma vez, um aluno também nessa aula me disse assim, mas já pensou se todas as famílias do mundo resolverem ser homoafetivas, como é que vai ficar? Né? E também porque as pessoas levam isso muito para o lado ruim da coisa mesmo. Né? E eu sempre digo assim, que ter uma família hétero ou ter uma família homo não significa nada, porque tem milhares, né? Acho que a grande maioria hoje do mundo são de famílias héteros, mal estruturadas, com péssimos valores, né? Com família de fachada, né? Onde o casal se dá super mal, onde o cara é um sacripanta, né? Onde bate, xinga, né? Hoje está super na mídia esse assunto. E o contrário também, né? Tá certo que as mulheres têm esse papel já de inferioridade na história, mas também tem muita mulher que não preserva essa família, né? Enfim, não vamos entrar nesse assunto, porque é assunto para dar pano para manga. Mas eu costumo dizer assim, que, por exemplo, todas as crianças que estão no orfanato, né, que a gente falou aqui do orfanato, foram deixados lá por um casal hétero. Não foi por um casal homo. Né? Então, para a gente raciocinar um pouquinho sobre isso, né? Que ter uma família hétero não significa ser bom ou ser ruim. O que significa ter uma boa família é uma família estruturada, harmoniosa, com amor, né? Isso é que significa. Não adianta você estar dentro de um casamento, de uma família hétero, sem nada disso. Né? Tem muitas famílias aí que vêm dessa formatação e que os filhos estão todos prejudicados psicologicamente. Todos estão com problema, porque o pai e a mãe vivem um inferno dentro de casa. Né? Então, isso também leva a outra discussão, que é o divórcio. Não adianta você estar dentro de casa, mantendo esse tipo de casamento, né, esse tipo de relação, principalmente se você tem filhos. Porque, trazendo o exemplo que Everton trouxe, né, o que você vai transmitir para os seus filhos? O que eles vão aprender? Que o amor vem disso, né? Vem da mãe apanhar, vem do xingamento, vai ser uma confusão na formação de sentimentos na mentalidade dessa criança. Você quer falar? Diga. E quando faltam algumas das figuras, materna ou paterna, nessa família, né? Um desencarne precoce, como é que se equilibra esse papel maternal e paternal numa única figura? É possível acontecer isso ou vai existir, então, uma deficiência de um dos lados? No exemplo que você trouxe de um desencarne, por exemplo, o pai desencarnou, mas e se esse pai não tinha essa função paternal? Ele podia ter a função maternal, entende? Mesmo que ele seja homem, gênero masculino, ele pode ter a função maternal daquela família. Né? Então, num primeiro momento, independente disso, vai dar aquela balançada, vai faltar essa dimensão, vai faltar esse papel ali no momento. Mas, geralmente, em via de regra, a pessoa que fica, a mãe ou o pai, começa a assumir essas duas dimensões. Né? Tem a possibilidade desse equilíbrio. Num primeiro momento, vai dar aquela balançada, né? Para quem ficou. Mas, geralmente, aí agora, vocês me desculpem os homens, eu estou vendo que a turma está bem balanceada, né? Eu ia dizer que a gente está em maioria, mas não estamos. Né? Tem muitos homens aqui, mas vocês me desculpem, né? Porque a família, principalmente brasileira, é formada de mulheres. Né? Tem mulheres aí que têm 5 filhos e pai nenhum. Né? Então, geralmente, a mulher assume essas duas dimensões, a paternal e a maternal. Né?
Os homens também assumem a dimensão maternal? Sim. Mas é muito mais difícil você ver homens que assumiram as duas dimensões, a maternal e a paternal, do que as mulheres, né? Palmas para nós, porque nós somos danadas, para não dizer um palavrão aqui, né? E vocês, homens, não adianta ficar fazendo cara feia para mim, não, que eu não estou nem aí para vocês. A família é o núcleo básico da sociedade e onde reencarna os espíritos a fim de continuar seu processo de evolução. É nela onde se processam os encontros de antigos afetos e desafetos para o necessário crescimento espiritual. Então, a gente já falou disso, né? A gente vai encontrar quem a gente quer e quem a gente não quer. Certo? Eu tenho uma história que foi da minha família mesmo, que era até engraçado, porque quando a gente reencarna, né? A gente sabe que quando o espírito reencarna aí até uns 7 anos, às vezes até a adolescência, o espírito está meio lá, meio cá, né? Principalmente quando a criança ainda está numa fase que não fala, não se expressa, né? Então, na minha família, eu tive um caso que o neném, quando ia mamar, ele olhava para a cara da mãe, ele gritava. Né? Ele gritava de desespero, assim. Aí, no início a gente achava que era cólica, que era não sei o quê, e leva para médico. Mas botava no colo de outra pessoa, botava na mãe, botava na outra pessoa, né? Aí, o que a gente entendeu, né, pelo lado espiritual? Quando ele olhava para a cara daquela mãe, ele dizia, não queria estar aqui com você. Né? Então, imagine que a história desses dois devia ser uma história bem, como diz meu filho, escabrosa, né? Devia ser uma história escabrosa. E aí, o que a espiritualidade fez? Botou de mãe e filho o laço mais apertado que tem para que esse reajuste aconteça, né? Sabe o que essa pessoa passou a fazer? Quando ia dar mamar, vinha, né? A avó trazia assim meio que de costa, né? Botava o neném ali, ela botava uma fraldinha na cara dele. Juro para vocês. Aí ele mamava tranquilamente. Mas se tirasse a fraldinha, ele olhasse para a cara dela, ele gritava. Sério. É verdade. Né? Então, a gente vê que os laços de amor, beleza, né, de afetos, mas os desafetos também são necessários. Hoje em dia, esse neném tem 27 anos e é o melhor amigo da mãe dele. Né? Mas o início, quando ele chegou, foi complicado. Foi difícil essa relação deles dois. Né? Até a adolescência, então, meu Deus do céu, foi o caos. Né, o suco do caos, que nem o pessoal diz. Mas hoje em dia, depois da idade já madura e tal, eles são melhores amigos. Inclusive o pai faleceu, e aí olha a história de novo. Né? O pai era ele, o pai e a mãe. O pai faleceu, ficou ele e a mãe, quer dizer, estão mais unidos do que nunca hoje. Né? Mas o início da história foi complicada. Oi, deixa eu te perguntar uma coisa, Alessandra. Eu conheço uma pessoa que teve um filho, e ele nasceu com hidrocefalia, né? Encefalia ou cefalia, não sei. E o diagnóstico dos médicos, ele viveria pouco tempo. Este menino viveu até os 35 anos, todo deformadinho, todo vegetava, né? E aí, qual é a minha pergunta? Porque eu ouvi isso. Por exemplo, como os médicos disseram que ele viveria pouco tempo, 2 anos, sei lá, meses, e ele viveu até os 35 anos, alguns dizem que foi muito bem cuidado. Ou esse período que ele viveu era o período que ele, vamos dizer assim, quando ele veio, que ele, como é que fala, reencarnou, ele já tinha a necessidade para resgatar, ele já veio programado esse tempo para ele poder resgatar as coisas dele? Vou te responder a mesma coisa que eu respondi para a dona Luísa. Você quer que eu seja Jesus ou Deus para saber a resposta? Né? Pode ser várias coisas. Aí eu vou devolver uma pergunta para você. E quem disse que os médicos estavam certos? Né? Porque tem muito médico irresponsável aí também, né? A pessoa chega lá, está com um diagnóstico de câncer, ele diz assim, ó, te dou mais 3 meses de vida. Aí a pessoa sai do consultório desesperada, né, a ponto de tirar a própria vida, porque eu já vi acontecer isso, e a pessoa se cura do câncer. Né? Vou voltar para a história. Minha mãe teve câncer de colo de útero, quando eu tinha 12 anos. E foi esse o diagnóstico que deram para ela. Ela viveu mais 21. Né? Se curou, fez todo o tratamento e tal, e viveu mais, não morreu de câncer. Né?
Morreu de outra coisa, não tinha nada a ver com câncer. Então, pode ser isso também, né? O médico deu um diagnóstico precipitado. Agora, pode ser também que ele tinha um planejamento que até tal idade, se ele aprendesse tantas coisas e mudasse e vivesse de uma forma diferente dentro daquela família, prolongaria mais. Pode ser tantas coisas, né? Não tem uma fórmula certa para eu dizer assim, não, foi isso sim, Tânia. Né? Não tem como a gente saber. Então, vamos lá. Cadê? Ai, meu Deus. Família. Cadê? A verdadeira família é a universal, pois somos todos filhos de Deus, criaturas de um mesmo princípio, gerador e mantenedor. Nascidos para o amor, unimo-nos em grupo, que a cada encarnação ampliam seus laços de fraternidade, construindo a verdadeira família espiritual. A evolução ocorre em grupos. Então, a gente está inserido em vários grupos. O primeiro deles é a família, depois vem a escola, depois vem a sociedade em si, né? Os amigos, as pessoas que a gente vai conhecendo e agregando para a nossa vida no nosso percurso, né? Na adolescência, na idade adulta. Quando a gente casa, a gente começa a ter outros amigos. Quando a gente tem filhos, a gente amplia ainda mais esse círculo, né? Porque aí vem os amigos dos filhos, dos pais dos amiguinhos dos seus filhos, né? Aí, quando você tem uma religião, vem os amigos da onde você frequenta aquela religião, os amigos do trabalho, né? Então, isso tudo vai aumentando, agregando pessoas. E quem são as pessoas que são da nossa família? Aquelas que falam no nosso coração, né? Pode ser que o pai e a mãe de um amiguinho do meu filho vire mais meu irmão, minha irmã, do que o meu irmão sanguíneo, por exemplo, né? Então, é nesses grupos que a gente vai tendo esse aprendizado, vai evoluindo, mas a gente vai agregando outros grupos e vamos dizer assim, no final de tudo, a gente aperta e vê quem sobra. Quem é que sobra? Aquelas pessoas que te trouxeram um aprendizado, que se aproximaram mais de você, espiritualmente falando, viu, gente? Então, essa é a família que, no final da sua encarnação, quem eu considero a minha família? Se a gente estivesse agora num leito de morte, né, e eu dissesse assim, Brígida, quem é a sua família espiritual? Ela ia me dizer, fulano, fulano, fulano e fulano. Podia ser que nenhum desses fosse ninguém sanguíneo dela, né? Ou quem que você gostaria que estivesse aqui agora, nesse momento que você está desencarnando? Fulano, 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 fulano. Essa é a sua família, né? É a família que traz para você esse aconchego, essa segurança, esse acolhimento que a gente tanto falou. Certo? Vocês estão muito quietinhos. Estão pensando, né? A aula que eu fiz agora no ciclo 9 foi Viver como Espírito. Vocês não sabem como é que o povo saiu de lá com a cabeça fumegando. Necessidades da vida social. Não há como desenvolver e melhorar nossas faculdades intelectuais e morais senão no convívio social. Isso a gente já falou, rebateu, falou, refletiu várias vezes, né? É no convívio social que a gente evolui. Não adianta, né, aquele cara que é monge, que vai lá para o alto da montanha, meditar lá 1, 2, 3 anos, se isola, não tem vantagem nenhuma nisso. Né? Ele não está aqui nas agruras do dia a dia, no trânsito, né? No pai, na mãe, no filho adolescente, na falta de dinheiro, no boleto chegando, né? Naquele colega de trabalho que te desafia, no seu patrão, ou você sendo o patrão, os seus funcionários, né? Enfim, é no convívio social, é no bate-bate aqui, como o baiano diz, se batendo, né? Se batendo uns com os outros, que a gente evolui, né? O objetivo supremo da sociedade é promover o bem-estar e a felicidade de todos que a compõem. Sempre é assim? Não, né? Mas faz parte disso tudo. Se a gente estivesse vivendo numa sociedade só feliz, a gente não era ainda habitantes do planeta Terra. Né? A gente estava em outros mundos, que a gente ainda não chegou lá, e falta bastante ainda, viu? Queria dizer para vocês que não é na próxima encarnação, não. Falta uma estradinha ainda aí.
Sem a permuta constante de afeições, conhecimentos e experiência, o espírito se embruteceria, né? Ou estagnaria, né? Porque o espírito não evolui, ele não volta para trás, mas ele estagna. E ele pode até estagnar em sucessivas reencarnações, né? Eu falava para o pessoal lá em cima que eu tenho um amigo no Rio que ele diz assim, isso aí é uma encarnação perdida, né? Aquela pessoa que não vai para frente, você fala, a vida mostra, traz a mesma situação e repete outra vez e a pessoa não entende, né? Então, é uma encarnação perdida. Mas é uma forma de brincadeira de falar, porque não existe encarnação perdida, não existe perda para o espírito, né? Ele sempre está aprendendo alguma coisa, mas ele pode ficar estagnado, né? Ele não caminha, certo? Nossos filhos são espíritos. Isso é o tema de um livro. Quem já leu esse livro? Léo e Bartira não leu? Eu vou dar de presente para vocês esse livro. Porque vocês têm que ler esse livro. Quem tem filho pequeno, quem é professora, quem é tia, madrinha, avó, todo mundo tem que ler esse livro. Né, para a gente entender isso aí, que os filhos, essa coisinha linda, fofucha aí, né, é um espírito, talvez mais antigo e mais velho que você, certo? E que não pode tudo, não. E que tem que ter os limites, e que tem que ter a segurança, tem que ter o conforto, o acolhimento, o amor, tudo isso, mas é um espírito, e como espírito precisa de tudo isso, né? Então, esse livro é excelente, principalmente para quem está com filhinhos na idade de vocês aí. Esses espíritos que nos são confiados, já embalados em corpos físicos, que nós mesmos lhe proporcionamos através do processo gerador, não são criados novinhos, sem passado e sem história. Eles já existiam antes, em algum lugar, têm uma biografia pessoal, trazem vivências e experiências, e aqui aportam para reviver e não para viver. Estão, portanto, renascendo e não apenas nascendo, né? Então, lá em casa, por exemplo, eu digo que os dois são mais velhos do que eu, tranquilamente, né? E dizem que contra fatos não tem argumentos, eles sempre trazem os fatos, né? O meu argumento com eles não serve para nada, né? Porque são dois espíritozinhos velhos que tem lá em casa, né? E outra coisa, a gente também tem que descer do pedestal de pai e mãe. Pai e mãe tem que ter respeito e não autoridade. É assim que eu penso. Desculpe se alguém pensa diferente, mas eu penso assim, é assim que eu crio meus filhos, né? E não foi sempre que eu pensei assim, não. Eu vim mudando ao longo do crescimento deles, né? Por exemplo, eu tenho, há uns meses atrás, eu estava na casa de amigos, né? Por exemplo, lá em casa, quando eles saem, que um está namorando, o outro não, mas sai com os amigos. Eu digo, ó, pode ir, mas me dá notícia, quando eu mandar mensagem, me responde, porque se não responder, não vai da próxima vez, né? Todas aquelas recomendações que pai e mãe faz. Beleza, e eles cumprem direitinho, graças a Deus. Aí saiu eu e Luiz, fomos tomar vinho, né? Porque o Luiz não toma nada. Fomos tomar vinho na casa dos amigos, e papo vai, papo vem, e 00:30, 1h da manhã, e estamos lá batendo papo e comendo queijo, tomando vinho. E lá na casa dessa minha amiga, em Buraquinho, o celular não estava funcionando. O meu celular estava fora de área e eu nem não estava vendo, porque eu estava com o celular na mão, né? Aí, quando a gente foi caminhando assim para o carro, que era mais para fora do condomínio, aí o meu celular começou... Aí eu fui pegar, era ele. Mãe. Só mãe ele tinha escrito umas 20 e tantas vezes. Um mãe atrás do outro. Aí as mensagens eram assim, eu já te procurei, eu já liguei para você, já liguei para o meu pai, ninguém atende. Aí daqui a pouco, mãe, por favor, pelo amor de Deus, pode me dar notícia? Aí daqui a pouco, mãe, eu queria ver se fosse comigo. Aí daqui a pouco, mãe, não sei o que lá. Mãe, entrou assim, sem mentira nenhuma, mais de 40 mensagens no meu celular, assim, seguido. Aí eu fui ver, era de 00:30 e pouco até
15 para as 2, mais ou menos, que era o horário que a gente estava saindo de lá. Aí eu entrei no carro e liguei para ele. Quando eu liguei para ele, ele veio me cobrindo de esporro, de 16 anos. Mãe, não é possível, onde vocês estão? Porque você disse que ia voltar antes de meia-noite. Porque não sei o quê, porque não sei o que lá, porque eu estou preocupado, porque não sei o quê, porque se fosse comigo... Aí eu respirei, aí eu ia soltar os cachorros nele, né? Eu falei, quando chegar em casa a gente conversa. Aí desliguei. Aí nós fomos, né? Aí eu fui raciocinando assim, ele estava errado? Não. Se eu cobro isso dele, né? Porque se eu sou mãe e fico preocupada com ele na rua, que pode ter sofrido... Porque mãe só pensa besteira, né? Que pode ter sofrido um assalto, que pode ter sofrido um acidente, que pode ter acontecido alguma coisa. Por que não pode ter acontecido comigo também? Né? Da mesma forma, ele também estaria preocupado, né? Aí eu falei, ó, quer saber? O caminho, fui respirando e falei, vou chegar lá, não vou dar esporro nele, não. Quando eu toquei a campainha, que ele abriu a porta, ele já abriu assim, mãe, desculpa, mãe. Eu gritei com você, eu falei não sei o quê, você me desculpa, mãe, mas é porque eu estava muito preocupado, você não chega essa hora, e já tinha passado de meia-noite, já são 2h da manhã, mãe, você não atende, meu pai não atende, vocês não fazem isso, não sei o quê, não sei o quê. Então, quer dizer, o que eu tirei de lição dessa situação, que foram muitas, né? Mas essa foi a mais recente, por isso que eu estou trazendo para vocês. Primeiro, a gente descer desse pedestal. Porque eu podia ter dito para ele, eu sou sua mãe, eu não tenho que te dar satisfação, quem tem que me dar satisfação é você. Né? E não grita comigo, porque eu não te dou o direito de gritar, quem grita aqui sou eu. Porque é isso que os nossos pais falavam, né? Os nossos avós falavam. Né? Eu dizia, minha avó não falava nada, minha avó só fazia assim, ó. Eu já sabia o que ela queria dizer para mim. Né? E se abrisse a boca, eu tomava um tapa, caía do outro lado. Né? Mas não cabe mais, é aquilo que eu falei, não cabe mais isso. Foi da forma como eles foram educados, foi a forma como eles aprenderam e perpetuaram, como disse Everton muito bem no início da aula. Né? Mas eu não posso perpetuar essa educação para os meus filhos, né? Porque ele não estava sem razão, mesmo gritando comigo, porque ele estava na flor da emoção. E quando a gente está com a emoção à flor da pele, a gente grita. Né? Aí ele me pediu desculpa, eu disse, tá bom, filho, você tem razão, é isso mesmo, é porque o celular... Aí fui explicar porque eu não estava respondendo a ele, o celular estava fora de área, eu não tinha visto que estava fora de área, achei que você já estava dormindo, né? E tal, não sei o quê, pereré, 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 pereré. Mas é isso, é sair daquele pedestal e entender que somos todos espíritos, que o vento que venta lá, venta cá, que a preocupação que é minha é dele também, né? Que não tem esse poder de autoridade, tem de argumentação. Ele me deu um bom argumento, né? Ele também estava preocupado. E quando eu cheguei, ele já tinha baixado a bola dele, já abriu a porta pedindo desculpa, né? Então, é importante que a gente entenda e reformule isso, somente para quem tem filhos pequenos, netos e tudo, que não tem como a gente dar a mesma criação que a gente recebeu, né? Eu vi uma psicóloga especializada em atendimento infantil dizendo essa semana no Instagram, né, um post dela falando assim, bater em animal é crime, né? Bater em mulher é crime, bater em idoso é crime. Por que bater em criança não é crime? Porque a gente aprendeu isso. Porque a gente diz assim, não, eu apanhei muito e estou aqui vivinha. Mentira, né? A gente também está com consequências disso, né? É o não afeto, é o abandono, é a sensação de submissão, que a gente cresce nisso e por causa disso a gente se envolve em vários relacionamentos errados, porque aprendeu isso, né? Se minha mãe, se meu pai, que tinha que me dar acolhimento, compreensão, acolhimento, segurança, me batia, porque o bater e o amor caminham junto. Então, a mulher, por exemplo, aprende que se ela apanhar do namorado, do marido, está tudo bem. Ele me bateu agora porque ele estava com raiva, ele estava nervoso, ele estava não sei o quê, mas ele me ama. Né? Então, são essas coisas que vai reverberando no nosso... Hoje a gente tem esse entendimento. Né? Quando os meus avós criaram os meus pais, e quando os meus pais me criaram, a psicologia não existia tão abertamente, como ciência, como tudo isso. Então, isso são os valores que a gente tem que ir mudando na criação dos nossos filhos.
deixando bem claro que não é libertinagem, né? Como estava no slide anterior, os filhos têm que ter valores, têm que ter limite, têm que ter segurança, mas tudo muito bem argumentado, né? Não é você dizer assim, não, eu vou falar porque eu sou sua mãe e você tem que escutar e tem que calar a boca. Quem manda sou eu, né? Não é quem manda sou eu. Você tem que me dar satisfação. Eu preciso que você me dê, porque eu fico em casa preocupado. O mundo está violento, você está sozinho, você está assim, está assado. Você conversa, a pessoa entende. Né? A criança entende, desde pequenininho. Estou falando da adolescente, porque meus filhos são adolescentes hoje. Um já está 19, vai fazer 20. Né? Então, esse livro aí é muito esclarecedor sobre o ponto espiritual. Vai chegar aí, peraí. Né? Sobre o ponto de vista espiritual, que a gente não está lidando com um bebezinho fofinho que chegou ali sem nenhuma experiência anterior, sem nenhuma bagagem anterior. Ele é um espírito, assim como você. Diga. Ligou? Peraí, senão o povo da internet não escuta. O pessoal do salão escuta, mas da internet não. Aperta com vontade, gente. Aperta e segura. Aí. Ah, tá. Bom, é só ratificando um pouco sobre o livro, porque eu conheço, já fiz até alguns trabalhos com ele. A autora é Solange Meik, é psicanalista, é espírita, tem outros livros dessa ordem e trata adolescente, criança, e é uma pessoa que é do meio espírita desde sempre. Então, a visão dela não é apenas psicanalítica ou apenas da área da psique, mas também dos aspectos espíritos. Esse livro aí, muito Nossos Filhos São Espíritos, é de Hermínio Miranda. Esse aí, especificamente, esse é de Hermínio? É. Ah, mas é Solange. Mas eu conheço Solange também, sim. sim. Tem essa muitos visão, bons livros, os aspectos psíquicos sim. E espirituais. Isso. Solange Meik. Esse aí é só espiritual mesmo. É. Então, ó, a criança tem de fazer do reaprendizado da vida nas condições que renasceu. Terá que familiarizar com o novo corpinho que recebeu, aprender a língua do seu povo, retornar os conhecimentos gerais, habilidades manuais, como desenho, escrita, manipulação de instrumento, aparelhos, ferramentas e tudo mais. E é nisso que a gente vai começar a auxiliar ela, né? Mas também nos valores da vida, né? Mas sempre lembrando que a gente tem que passar esses valores atualizados para o que a gente vive agora, né? Para o que a gente entende, para o que a gente lê, para o que a gente tem de conhecimento, né? E tudo que a gente recebeu dos pais e dos avós não necessariamente está certo, né? Está correto, é isso que a gente tem que fazer. Ah, eu fui criada assim, estou vivo, estou lindo, estou maravilhoso. Não. Né? A gente tem que contextualizar a época que a gente está vivendo. Cadê, gente? A família auxilia o direcionamento do espírito que se encontra em aprendizagem pela reencarnação, muitas vezes perdido, sem limites e necessitando de orientação e de acolhimento. Cabe aos pais o papel de encaminhar, estimular e orientar os filhos, né? Então, orientar não é dizer o que você vai fazer, né? Estimular, orientar e encaminhar, né? Então, você diz ali qual é o caminho, mas quem tem que caminhar é ele, né? Eu posso ter vivido uma experiência igualzinha, por exemplo, eu falei agora do estágio para o meu filho, né? Que ele foi o primeiro dia de estágio. Eu já fiz muitos estágios na minha vida, mas nenhuma experiência minha vai ser igual para ele, porque somos seres individuais, singularidades, né? O que eu disse para ele, olha, todo início é difícil, né? A gente fica deslocada, a gente fica com vergonha, né? A gente, às vezes, passa sede o dia inteiro porque ficou com vergonha de perguntar onde podia beber água, né? Quando você chega no primeiro dia num lugar e tal. Isso é para todo mundo. Ou não,
Né? Pode ser que aquela pessoa que chegou no primeiro dia é aquela pessoa despachada, falante, que chegou, estou morrendo de sede, onde é que tem água aí, né? E tal. Então, não existe fórmula certa. O que a gente tem que é encaminhar, né? Ilumina ali, dá aqueles primeiros orientações, mas quem vai caminhar são eles. Não adianta a gente querer... Eu digo que tem algumas dores que a mãe e o pai não conseguem não fazer por um filho, né? Ou melhor, que o filho não passe, né? A doença é a primeira delas, logo no início, né? Quando o filhinho pequenininho, aquele bebezinho está com virose, está gripadinho, está não sei o quê, a gente faria de tudo para estar no lugar dele, mas não tem como, né? Porque é a experiência dele. Outra coisa é a dor de amor. Todo mundo vai tomar um toco na vida um dia, né? Todo mundo vai levar um fora, todo mundo vai sofrer, ou vai gostar daquela pessoa que não te dá bola, ou vai começar o relacionamento e daqui a pouco acabou. E a mãe e o pai não podem fazer nada, porque a gente vai passar por isso. Quem é que nunca teve uma dor de cotovelo aqui? Né? E a mãe e o pai não podem fazer nada. Então, são dores que o ser humano passa e que são experiências e que são aprendizados e que a gente não pode tirar do caminho de ninguém, né? Nem dos próprios filhos, infelizmente, porque se a gente pudesse, tirava. Diga, Everton. Não, o Rodrigo está boicotando vocês hoje. Aí. Fazendo a análise de que você está colocando, então nós teremos ainda muito a reencarnar. Muito a aprender. Né? Porque o mundo está em constante mudança, evolução. O próprio mundo está em evolução. Nós temos aí hoje a inteligência artificial, né? Sim. Que está já à nossa porta. Então, pelo visto, a gente vai ter muito ainda o que evoluir, o que aprender, o que descobrir. Né? A gente teve uma semana espírita aqui, que toda semana espírita tem um tema, né? A desse ano foi o espiritismo e o propósito da vida. Mas nós tivemos aqui uma semana espírita, uns 4, 5 anos atrás, que era Espíritos do século XXI. Era o tema da semana espírita. A gente só falou sobre isso na semana inteira, né, de espírita. Eu digo que os meus filhos são esses, são os espíritos do século XXI, porque reencarnaram do século XXI. Né? Então, eles trazem um aprendizado para mim, e para o pai, e para os avós, e para todo mundo, né, que não é o que eu aprendi. Eu não encarnei no século XXI, eu encarnei no século XX. Então, é essa evolução. Né? Eu digo que os meus netos ou bisnetos, eu espero que já viva num mundo com menos racismo, com menos julgamento, com menos divisão de tudo, né? Porque já estarão reencarnando junto dos espíritos do século XXI. Né? A geração do meu neto e do meu bisneto já não vai conviver mais com pessoas do século XX. Entende? Então, essa evolução vai se fazendo. É assim quando chegar ao século XXII e por aí por diante. Né? Então, é a evolução, é o caminhar mesmo do universo. Né? Aqui, hoje, eu sou do século XX, mas provavelmente ainda tem pessoas no mundo do século XIX, se duvidar. Né? Então, por aí vai. Mas os meus netos e bisnetos já vão estar no mundo mais atualizados. Muito provavelmente, eles não vão ter na família pessoas do século XX. Né? Porque eu já vou ter desencarnado, então eles vão dizer assim, não, meus avós, meus bisavós nasceram no século XX. Entende como é que é essa atualização? Então, parentes de hoje, amigos ou inimigos do passado? Tudo junto e misturado, né? Todo mundo ali, eu digo que família só serve para tirar foto. Por isso que eu trouxe essa aqui, né? Todo mundo ali vai ver um falar mal do outro, a cunhada fala mal com a outra cunhada, né? O filho da outra não tem educação, o meu que tem, não sei o que mais. Vamos tirar foto. Né? É assim que é a família, né? Mas nos bastidores só que Deus que sabe, né? Então, olha lá, ó. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Então, mais frequentemente, esse
quadro aí que tem, porém, mas, contudo, entretanto, todavia, podem ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servires de prova e aprendizado. Então, já falamos bastante sobre isso, né? Em via de regra, sua família vai ter mais parentes, né, afins, mas sempre vai ter aquele que vai lhe servir de aprendizado, e você para ele, né? Porque quando a gente fala assim, vai me servir de aprendizado, parece que eu sou o bonzão e que ele é o algoz, né? Mas o aprendizado é para os dois lados, é mútuo, né? Então, aquele cara, aquela pessoa, né, que é o irmão que você não se dá bem, a prima, a mãe mesmo, o pai, olha com carinho, porque é ali que está trazendo o seu aprendizado. Né? O seu aprendizado não está em quem você se dá bem. Se dá bem é beleza, maravilhoso. Né? O difícil é a convivência com quem tem diferentes ideias das suas, tem diferentes sentimentos dos seus, valores dos seus, né? Tudo isso. Então, é aí que a gente cresce mais. A paz em família é a garantia de ter um lugar onde as melhores vibrações são assimiladas, aliviando o espírito das tensões geradas nos embates da vida. Mesmo quando outros tumultuem o ambiente familiar, seja você a fonte de paz e de harmonia para que o equilíbrio doméstico seja estabelecido. Sua vibração, oriunda de sua paz interior, será o ponto de apoio para que os espíritos amigos possam agir em favor de do seu bem, fazendo a sua casa um local de alta espiritualidade. Em sua consciência, deve sempre vigorar o desejo de fazer o bem, de distribuir a paz e de amar as pessoas. Então, olha o que importante que a Adenauer está falando aí, né? Que você, pode ser que a família toda, tem 10 pessoas dentro da sua casa. Um fala do outro, um briga com o outro, uma confusão danada, e bota a mãe no meio, e bota o pai no meio, e eu não quero, e eu não quero mais ver ele, eu não quero dormir com ele, eu não quero ficar no quarto com ele. Mas se um tiver um ponto de equilíbrio, né, pelo menos esse um será o ponto onde os espíritos amigos, olha o que a Adenauer está falando ali, pode atuar naquela família. Então, eu já fiz esse exemplo aqui com vocês, mas vale também para esse texto e essa aula, né? Que eu falei para vocês assim, se a gente apagar, o que aconteceu semana passada? Né? Faltou energia. A gente estava de dia, a gente ainda conseguia se ver aqui dentro do salão. Mas se fosse a aula da noite, por exemplo, e acabasse a energia, ia ficar tudo escuro, né, nesse salão. A gente não ia ver o nariz um do outro. Mas se uma pessoa, uma só, pegasse uma vela com uma chamazinha desse tamaninho, a gente já ia conseguir se enxergar, né? E aquela pessoa ia na frente, todo mundo ia atrás e a gente ia conseguir sair do salão, não é? Então, e essa é a imagem que me vem quando eu leio esse texto aí. Se você, no meio desse caos que seja a sua família, vamos supor que sua família seja um caos. Se no meio desse caos você for essa chamazinha, você abriu aquela brechazinha para que você receba ajuda até, né? Para que os amigos espirituais possam atuar naquela família. Mas se você se emaranhou ali no meio e virou um caos só, nem Jesus consegue, como o pessoal diz aí no popular, né? Nem Jesus na causa, né? Nem Jesus consegue chegar ali naquele momento, né? Então, toda vez que a gente estiver num conflito, numa semana conturbada, né? Que está todo mundo com problema, que ninguém está se entendendo, a gente para, respira, né? E pensa assim, ó, eu não vou deixar me envolver nisso, eu vou ser esse ponto de apoio aqui, né? Porque não adianta a gente pedir ajuda para Deus, para Jesus, para o Espírito Amigo, se a gente não abriu a porta. E como é que a gente abre a porta? Fazendo isso aí, né? Sendo essa chaminha aí, pequenininha, que vai ser a brechinha que a gente vai deixar para que o auxílio chegue, certo?
Ausentar-se da família sob pretexto de que é diferente dos demais com quem convive é fugir do próprio destino e da oportunidade de crescer espiritualmente. Ah, Alessandra, mas eu sou obrigada a ficar com aquela pessoa que não está dando certo no casamento, por exemplo. Não, óbvio que não. Né? Nem pai, nem mãe. Né? Você tem que respeitar. Lá na Bíblia está escrito honrar pai e mãe. Né? Você tem que respeitar, você tem que honrar, você tem que ser grato pela vida que veio deles, mas você pode se ausentar. Né? O que está dizendo ali é que você vai perder a oportunidade de crescer. Né? Minha mãe dizia assim, Luiz está lá no fundo, você vai lembrar dessa frase. Né? Minha mãe dizia que largou, meu pai era uma mala, que ela largou lá na rodoviária. Né? Ela dizia, não, seu pai era uma mala que eu larguei lá na rodoviária. Eu já sei que na próxima encarnação eu vou ter que pegar essa mala de volta. Né? Porque não reajustou. Tinha algum conflito ali, né? E ela abandonou a mala. Ela dizia, eu sei que na próxima encarnação eu vou ter que pegar essa mala de volta. Né? Mas vamos pensar que aí nessa ela já evoluiu bastante, criou bastante habilidades, né? E que aí na próxima encarnação ela vai conseguir conduzir melhor essa mala. Vai ver que a mala já vem com rodinha, né? Estava sem rodinha, né? Então, quando Adenauer fala isso aí, que ele diz que o que é para fazer agora, nessa encarnação. Né? O quanto mais você puder ajustar aquela situação nessa encarnação, você não está perdendo a sua oportunidade. Mas se não conseguir, também tudo bem, existe o livre-arbítrio para isso. Né? Você vai pegar a mala na rodoviária na próxima encarnação. Né? A família não nasce pronta, constrói-se aos poucos e é o melhor laboratório do amor. Em casa, entre os pais e filhos, pode-se aprender a amar, ter respeito, fé, solidariedade, companheirismo e outros sentimentos. E isso não é um texto espírita, isso é de Luiz Fernando Veríssimo. Né? Mas ele fala tudo que a gente falou aqui a aula inteira. Né? Quer dizer, não é uma visão espírita, não vem de uma pessoa espírita, mas acerta em tudo que a gente falou aqui. Essa é a minha família alguns anos atrás. Né? Então, eu trouxe esse texto no final aqui, que é um texto de Chico, né? E que fecha essa aula para que a gente entenda isso. Ó. Nasceste no lar que te precisavas, vestiste o corpo físico que merecias. Moras no meu lugar, no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades. Nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrás, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de seus atos e atitudes. São as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograme tua meta, busque o bem e viverás melhor. Então, a família que você está é a que você precisava. O lar que você se encontra é o que você precisava. Aquele irmão chato é o que você precisava. O pai que você não gosta é o pai que você precisava. O trabalho que você tem, o dinheiro que você tem, é tudo do que você necessita. Então, reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor. Né? É o que Chico falou. Essa família é a minha, gente. Olha que filho bonito. Um é o cara do pai, outro é a cara da mãe. E o pai está meio gordinho ali, né, pai? Depois ele deu uma emagrecida. É o quê? Bonito também. Ele quer que diga que é bonito. Vocês dizem que ele é bonito, gente, por favor. Então é isso, gente. É para a gente pensar aí qual é o nosso papel dentro dessa família, né? Ou se a gente entendeu agora que a gente não estava exercendo o papel direito, vamos reprogramar aí e começar a refazer esse papel direito. O meu casal preferido ali, pensar que sua filha é espírito,
Eu vou dar esse livro para vocês lerem com carinho. E até a próxima semana. Essa é a minha última aula do semestre. Vocês não vão mais me ouvir falar. Temos mais 2 aulas. Como diz o Luiz, estamos a 2 passos do paraíso, né? Faltam só 2 aulas. Mas sábado que vem estarei aqui de novo. Um beijo e obrigada.